Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. 2 dias depois de Viracopos, outro aeroporto brasileiro é alvo de bandidos. Uma quadrilha invadiu o terminal de cargas do Galeão no Rio e rendeu funcionários. A polícia de São Paulo prende um dos traficantes mais procurados do país. Encerradas as buscas no prédio que desabou em Fortaleza. Os bombeiros retiraram os últimos corpos e confirmaram 9 mortes. Mais um corpo é encontrado quase 9 meses depois da tragédia de Brumadinho. A crise no PSL tem mais um capítulo, com mudança na vice-liderança do partido e troca de ofensas entre deputados. O avanço do óleo nas praias do Nordeste. A mancha chega a mais um município e mobiliza voluntários no sul de Pernambuco. O governo federal extinguiu em abril 2 comitês que integravam o Plano Nacional de Contingência para incidentes de poluição com óleo. O primeiro-ministro britânico sofre uma derrota no parlamento e é forçado a pedir o adiamento do Brexit. O Chile suspende o aumento da passagem do metrô e decreta toque de recolher na capital para enfrentar uma onda de protestos violentos. E os jovens negros de periferias que se preparam para contar suas histórias no cinema e na televisão. Agora, no Jornal Nacional. Jornal Nacional. Hoje com Tiago Roger, do Tocantins, e Thaís Lopes, do Ceará. Dois dias depois do assalto no aeroporto de Viracopos, em Campinas, bandidos invadiram o terminal de cargas de uma empresa aérea no aeroporto do Galeão, no Rio. A quadrilha rendeu funcionários e manteve reféns. A Latam informou por nota que está colaborando com as investigações. A polícia de São Paulo procura a quadrilha que assaltou na última quinta-feira o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Pelo menos 20 bandidos participaram do roubo de uma carga de dinheiro que ia para a Inglaterra. Na fuga, um dos ladrões invadiu uma casa e fez uma mãe e o bebê reféns. O assaltante foi morto pela polícia. A mulher foi baleada, passou por cirurgia e está internada. O bebê não ficou ferido. Ao todo, 3 ladrões morreram e, segundo a polícia, o dinheiro foi recuperado. Também em Campinas, um dos traficantes mais procurados do país foi preso no momento em que, segundo a polícia, negociava um carregamento de drogas. Cocaína do Brasil para países da Europa. O governo mexicano enviou militares para a região norte do país, que se recupera de uma onda de violência. O caos começou depois da prisão do filho de um dos maiores traficantes de drogas do mundo. E Ovidio Guzmán acabou solto pelas autoridades mexicanas. Nesta semana, a minha cidade, Fortaleza, esteve no centro do noticiário. O Ceará todo esteve mobilizado, acompanhando o trabalho dos bombeiros na busca por sobreviventes do prédio que desabou. Um trabalho que terminou hoje, depois da confirmação de 9 mortes. 9 meses depois da tragédia de Brumadinho, bombeiros encontraram hoje o corpo de mais uma vítima do rompimento da barragem. O número oficial de mortos chegou a 252 e 18 pessoas ainda estão desaparecidas. No litoral de Pernambuco, um sábado de mutirão para limpar o óleo das praias. De acordo com o último boletim do IBAMA, o piche atingiu 194 pontos do Nordeste. Hora da previsão do tempo com Tiago Scheuer, direto de São Paulo. Oi, Tiago, boa noite para você. Como é que vai ser o domingo no meu Ceará? Vai ser quente como de costume? Com certeza, viu, Thaís? Bem-vinda, boa noite para você, para o Tiago também, meu xará, que está aí com a gente nesse JN especial, né? Sejam muito bem-vindos. Vou falar então do Ceará. Como a primavera é a estação mais seca mesmo no Nordeste, amanhã a promessa é de mais um dia de muito sol e calor em todo o Ceará. Aliás, hoje já foi assim lá em Fortaleza e a máxima chegou aos 32 graus. E o domingo promete começar quente na capital cearense, viu? 25 pela manhã e à tarde chega aos 33 graus. Thaís e Tiago. Agora, meu xará, eu quero saber como que fica lá no Tocantins. A gente fala que existe um sol para cada um quando a gente chega por lá, porque é muito quente. No domingão, vai ter aquela chuvinha para refrescar? Vai ter sim, viu, Tiago? A gente sempre mostra aqui altas temperaturas, né, no Tocantins, não vai ser diferente, não. Hoje o sol brilhou forte em Palmas, fez 33 graus e não choveu nessa bela imagem aí. Amanhã
Pode ter chuva, mas não vai ser muita coisa não. 10 milímetros só previstos e 35 graus de máxima. Inclusive o Tocantins e toda a região norte vão ter um dia então com pancadas isoladas. Destaque aqui, ó, para a divisa entre Acre e Amazonas, onde deve chover mais. As capitais com mais chuva vão ser Manaus, Porto Velho e Rio Branco. Para vocês dois, Thaís e Thiago, sejam sempre muito bem-vindos. Foi um prazer dividir esse tempo aqui com vocês. Tá certo, Thiago, obrigado, prazer é todo meu. Essa chuvinha aí bem podia ir pro meu Ceará, viu? Obrigada, bom domingo, Valeu. Um ótimo descanso, tá? Boa noite. Para nós. Sábado de mobilização nacional contra o sarampo. Quase 42 mil postos de saúde abriram em todo o país. Em várias capitais, o movimento foi tranquilo. Nessa primeira etapa da campanha, a meta é imunizar crianças de 6 meses a 5 anos que ainda não tomaram as 2 doses da vacina. 20 estados enfrentam um surto da doença e a vacina é a única forma de se proteger. Em 2016, o Brasil chegou a ser considerado livre do sarampo, mas nos últimos anos, a vacinação tem ficado abaixo do esperado. No Rio, a Fiocruz fez um ato em defesa da vacinação. 600 pessoas se reuniram para formar o desenho de uma gota. E você vai ver a seguir, a queda dos juros abre oportunidades para quem está querendo comprar a casa própria. E o primeiro-ministro britânico é forçado a pedir um novo adiamento do prazo para o Brexit. Depois de 3 anos de crise, o brasileiro voltou a planejar a compra da casa própria. E para fechar negócio, as construtoras oferecem de tudo num feirão em São Paulo. E mais de 2.000 agências da Caixa Econômica Federal abriram neste sábado para o saque do FGTS. São mais de 59 milhões de trabalhadores que não têm conta na Caixa e vão poder resgatar o dinheiro. O saque é de até R$ 500 por conta e vai ser liberado de acordo com a data de aniversário. Agora podem sacar apenas os trabalhadores que nasceram em janeiro. O parlamento britânico não votou hoje o acordo que estabelece os termos da separação da União Europeia. Com isso, o primeiro-ministro foi obrigado a pedir um adiamento do Brexit. Manifestantes foram às ruas hoje em Barcelona, na Espanha, no 6º dia seguido de protestos. A maioria dos atos foi pacífica, mas houve confusão no fim do dia. Os protestos são contra a decisão da Suprema Corte de condenar à prisão líderes separatistas da Catalunha. 2 anos atrás, eles organizaram um plebiscito de independência que o governo espanhol considera ilegal. Ontem à noite, num dos atos mais violentos em décadas, grupos radicais mascarados e a polícia se enfrentaram por mais de 7 horas. 180 pessoas ficaram feridas. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, suspendeu o aumento do preço da passagem de metrô, que gerou uma onda de protestos violentos. Ontem à noite, o presidente já havia decretado estado de emergência na capital, Santiago, e em municípios da região metropolitana. O Exército agiu para garantir o cumprimento da lei e restringe a liberdade de locomoção e de reunião por 15 dias. Apesar disso, houve novos protestos ao longo do dia. Os atos são contra o aumento de 30 pesos no valor da passagem, o equivalente a cerca de 17 centavos de real. Assim como ontem, manifestantes depredaram e incendiaram ônibus, trens e estações de metrô. E agora há pouco, o general no comando da capital decretou toque de recolher entre 10 da noite e 7 da manhã. Depois do intervalo, a posse de Inácio de Loyola Brandão na Academia Brasileira de Letras. E um curso prepara jovens negros de periferias para levar suas histórias para as telas. Tomou posse ontem o novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Inácio de Loyola Brandão ocupa a cadeira de número 11. Um dia importante para um grupo de jovens negros de periferia. Eles terminaram um curso de audiovisual e estão prontos para contar suas histórias no cinema e na televisão. A formatura foi hoje no Museu de Arte do Rio. Daqui a pouco, os gols do sábado no Campeonato Brasileiro. E a primeira santa brasileira atrai mais turistas e cria empregos em Salvador. No primeiro fim de semana, depois da canonização de Irmã Dulce, o movimento nas obras sociais da Freira, que virou santa, mais que dobrou em Salvador e impulsionou o turismo na capital baiana. Fortaleza e Grêmio abriram a 27ª rodada do Brasileirão. E agora há pouco, o Cruzeiro venceu o Corinthians em São Paulo. Na Arena Corinthians... E pela Série B do Brasileirão, o líder Bragantino empatou. Vamos aos gols.
A seguir, brigadistas recuperam áreas devastadas pelo fogo no Cerrado. E uma tribo do Nordeste está usando o cinema para preservar sua cultura. A crise do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, provocou mais uma baixa no comando da articulação política do governo. Essa crise pôs em lados opostos o presidente Bolsonaro e o presidente do partido, Luciano Bivar. Hoje, o deputado federal Luiz Lima, do PSL do Rio, foi destituído da vice-liderança. Luiz Lima está entre os deputados que tentaram fazer do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, o novo líder do partido na Câmara. Luiz Lima se manifestou nas redes sociais e disse, abre aspas, lamento profundamente a decisão do PSL na noite de ontem de me destituir do cargo de vice-líder do partido na Câmara dos Deputados. Fecha aspas. Ontem, 5 deputados que apoiam o presidente Jair Bolsonaro foram suspensos das atividades partidárias e estão impedidos de assinar listas para indicar o líder da bancada na Câmara. E também hoje nas redes sociais, os deputados federais do PSL de São Paulo, Joyce Hausmann e Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, trocaram ofensas. Ao comentar uma publicação da deputada, Eduardo Bolsonaro publicou a seguinte mensagem, abre aspas, hashtag deixe de seguir a Pepa, fecha aspas. Foi uma provocação à deputada sugerindo aos seguidores que deixem de segui-la na internet e comparando a deputada à personagem de um desenho animado chamado Peppa Pig. A deputada respondeu dizendo, entre aspas, picareta, menininho nem embaixador, nem líder, nem respeitado. 1-0 à esquerda. A canalice de vocês está sendo vista em todo o Brasil. Fecha aspas. Logo depois, a deputada fez outra publicação dizendo, abre aspas, robôs neuróticos e paus mandados se vão com a campanha do filhote neném, @BolsonaroSP contra mim. Tem dinheiro público nisso? O gabinete da maldade está empenhado? Aqueles perfis fakes também? Não tenho medo de você, moleque. Olha aí, a maioria esclarecida sabe o que está acontecendo, fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro acaba de sair do Palácio Alvorada. Foi para a base aérea de Brasília. Bolsonaro viaja agora à noite para o Japão. Depois vai também à China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. Na saída do palácio, repórteres perguntaram se ele ainda estará no PSL quando voltar dessa viagem de 12 dias no exterior. O presidente respondeu, abre aspas, pergunta para eles. Fecha aspas, se referindo a parlamentares do PSL. O meu Tocantins foi um dos estados da Amazônia que mais sofreram com as queimadas esse ano. E o trabalho dos brigadistas não terminou com o fim da estiagem. E no meu Ceará, Tiago, índios estão aprendendo cinema numa aldeia pertinho da capital Fortaleza. O projeto Cinema Indígena tem apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Tá terminando, viu? Eu quero agradecer ao Jornal Nacional, à TV Anhanguera, a você, Thaís. Passa aquele filme na cabeça, porque eu fui a primeira pessoa da minha família a ter curso superior. Já tive que ir para aula a pé porque não tinha dinheiro. E olha só, um sonho se realizando. E eu estou dizendo isso para você porque não desiste não, os sonhos se realizam. Um abraço apertado para o meu Tocantins e eu vou encerrar como eu faço lá no jornal. Beijo, tchau. Tiago, muito obrigada pela parceria, parabéns pela sua história, muito obrigada pela dedicação, enfim, atenção nessa parceria aqui na bancada. TV Verdes Mares, meu Ceará, muito obrigada. A sensação que eu tive é que eu trouxe cada um de vocês para a bancada esta noite. Como a gente diz no meu estado, foi arretado demais estar por aqui hoje, tá? Uma boa noite para todos vocês. Jornal Nacional.